Olá, este é o canal Biomarila, conhecimentos de biologia para você, e hoje nós vamos falar dos tecidos do sistema fundamental. Os tecidos do sistema fundamental são aqueles terminados em ênquima, parênquima, colênquima e esclerênquima. Eu sou a professora Marisa Dionísio e nós vamos dar início à nossa aula, né? E essa época nossa é muito triste. Albert Einstein já falava, é mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito, né? Vamos refletir, vamos repensar nossos conceitos. Bem, e vamos falar então agora de botânica. Tecidos do sistema fundamental. Quando nós falamos do sistema fundamental, nós estamos falando de parênquima, colênquima e esclerênquima, que são aqueles tecidos que se originaram a partir de um meristema primário chamado meristema fundamental. Vamos ver um pouquinho sobre cada um desses tecidos. Então, como eu já disse, os tecidos do sistema fundamental, eles originam-se de um meristema primário chamado meristema fundamental, que também pode ser chamado de periblema. E nós consideramos três tipos básicos de tecidos do sistema fundamental: os parênquimas, o colênquima e o esclerênquima. Parênquimas têm funções variadas, mas colênquima e esclerênquima são tecidos de sustentação nos vegetais. Bem, vamos começar falando dos parênquimas. Quando a gente começa a falar dos tecidos, é importante que nós possamos identificar como são as células desse tecido, descrever essas células. Então, as células do parênquima são células vivas. Essas células têm paredes delgadas, têm paredes celulares muito finas, né? São bastante delgadas e elas têm forma, tamanho e localização variados. Por exemplo, aqui a gente tem células do parênquima medular, que fica lá na região da raiz da planta. Aqui nós já temos as células do parênquima palissádico. Olha, células alongadinhas, ficam na folha. Aqui o parênquima lacunoso, células mais globosas, né, que também aparecem na folha. Então, as formas das células, seus tamanhos e onde essas células aparecem no vegetal é bastante variado, né? Nós consideramos no vegetal, então, três tipos básicos de parênquima, considerando as suas funções: o parênquima de reserva, o parênquima de preenchimento e o parênquima que nós chamamos de clorofiliano ou assimilador, e que em alguns materiais também aparece com o nome de clorênquima. Vamos começar pelo parênquima de reserva. Qual que é a função de um parênquima de reserva? Gente, todas as vezes que em biologia nós dizemos que alguma estrutura é de reserva, significa que ela acumula substâncias, que ela armazena substâncias. Essas substâncias armazenadas podem ser substâncias nutritivas ou não. Então, por exemplo, nós temos aqui o parênquima amilífero, né? O parênquima amilífero é o parênquima de reserva, né? Que aparece aí, por exemplo, na polpa de alguns alimentos que nós comemos, como a batata, a mandioca, né? Que são células especializadas no armazenamento de amido. Amido é o polissacarídeo, é o carboidrato de reserva dos vegetais. Tá? Grãos de amido ficam armazenados dentro das células do parênquima. Por conter grãos de amido, esse parênquima é chamado de amilífero. Já o parênquima aquífero armazena o quê? Armazena água dentro das suas células. Onde eu vou encontrar parênquimas aquíferos? Pessoal, nós vamos encontrar em plantas que têm que armazenar água, porque em algum momento falta água para elas. Então, principalmente plantas xerófilas, plantas de ambientes secos, né? O que vai acontecer aqui no parênquima aquífero? Dentro das células vai haver um acúmulo de água para que a planta vai absorver nos momentos em que essa água está disponível e vai
armazenar para utilizá-la nos momentos em que ocorrer déficit hídrico, né? Então, temos aqui o parênquima aquífero. O parênquima aerífero, também chamado de aerênquima, ó, aerífero, armazena o quê? Armazena ar, né? E é muito interessante esse armazenamento de ar em plantas que são plantas aquáticas. Por quê? Se elas são plantas aquáticas e flutuam na água, a sua densidade tem que ficar menor que a densidade da água. Logo, é interessante que você tenha um volume, mas que a sua densidade seja pequena. Para diminuir a densidade, nada melhor do que armazenar ar, que é o caso dessa espécie aqui de planta aquática, chamada Myriophyllum aquático, parênquima aerífero, armazenador de ar. Os parênquimas de preenchimento são aqueles parênquimas que preenchem espaços, né, entre tecidos diferentes e que, portanto, eles têm função de conectar tecidos, fazer a conexão de um tipo de tecido com outro. Nós encontramos parênquimas de preenchimento em vários lugares da planta, por exemplo, em caules e raízes, na região interna, a epiderme da planta. Isso aqui é um corte transversal de raiz, ó, pelos absorventes, aí uma camada aqui de epiderme, e nós vamos ter preenchendo os espaços aqui o parênquima cortical, né? O que ele faz? Ele conecta a epiderme aos tecidos do cilindro central, que são os tecidos encarregados de transporte de água no vegetal, né? Por dentro aqui também, ocupando o espaço interno da raiz, a gente tem o parênquima medular, formando a medula, né? Também aqui, ó, preenchendo o espaço interno. Fica por dentro, parênquima medula significa miolo, parênquima medular fica por dentro do cilindro central, tá? Nós também encontramos parênquimas de preenchimento associados ao xilema e ao floema. Quando o parênquima está associado aos vasos do xilema, nós chamamos esse parênquima de parênquima lenhoso. Quando ele está associado ao floema, nós vamos chamá-los de liberianos. Então, aqui, olha, eu tenho um vaso de xilema. Xilema é o vaso condutor de seiva bruta. Nós temos fibras esclerenquimáticas, que nós vamos ver, e conectando esses tecidos, nós vamos ter o parênquima lenhoso. Por que ele chama lenhoso? Porque o xilema também é chamado de lenho. Quando esse parênquima aparece associado às células do xilema, parênquima lenhoso. Se ele aparecer da mesma forma associado às células do floema, nós vamos ter os parênquimas liberianos. E finalmente nós temos os parênquimas clorofilianos ou assimiladores. O próprio nome dele já fala, parênquima clorofiliano. É aquele parênquima que contém clorofila nas suas células. Se contém clorofila, a função básica de um parênquima clorofiliano é fazer fotossíntese. E este processo de fotossíntese é o processo de produção de alimento pela planta. As plantas, na sua grande maioria, são organismos autótrofos, ou seja, elas são capazes de produzir seu próprio alimento. E a forma como elas produzem esse alimento é a fotossíntese. Os parênquimas clorofilianos ocorrem principalmente nas folhas, né? E aí nós vamos ter dois tipos de parênquima clorofiliano. O parênquima clorofiliano palissádico e o parênquima clorofiliano lacunoso. Aqui nós temos um esquema de folha em corte transversal. Pessoal, aqui nós vamos ter, olha, na parte superior da folha, aqui a parte inferior. Então, aqui nós temos, olha, a cutícula superior revestindo a epiderme. Logo abaixo da epiderme, nós encontramos as células do parênquima clorofiliano palissádico, que se caracterizam por serem em forma de bastão
e por estarem justapostas, ou seja, estão bem coladas uma na outra com pouca substância entre elas, pouca substância extracelular entre elas, né? As células do parênquima clorofiliano palissádico, elas têm muitos cloroplastos e, portanto, dentro dos cloroplastos, a clorofila. Logo abaixo do parênquima clorofiliano palissádico, nós temos as células do parênquima clorofiliano lacunoso, né? Diferentemente do parênquima palissádico, o parênquima lacunoso tem células mais globosas, né, com formas mais indefinidas e que deixam um espaço entre si. Esse espaço que aparece entre as células do parênquima lacunoso nós chamamos de lacuna, né? E aqui nós temos acúmulo de, por exemplo, vapor d'água, oxigênio, gás carbônico, né, nesses espaços intercelulares. Na estrutura da folha, a gente também vai encontrar os vasos condutores de seiva. Então, nós temos aqui os vasos de floema e aqui os vasos de xilema, tá? Aí, sob o parênquima clorofiliano lacunoso, nós vamos ter as células da epiderme inferior e a cutícula inferior. Essa região que fica entre as duas epidermes e que é ocupada pelos parênquimas, nós chamamos de mesófilo foliar. Aqui nós temos duas fotografias, né, de estruturas internas de folhas vistas ao microscópio. E aqui nós temos, olha, a epiderme com a cutícula, aqui o parênquima clorofiliano palissádico e o parênquima clorofiliano lacunoso. Aqui também, ó, epiderme, parênquima clorofiliano palissádico, vejam as células alongadas, né? Duas camadas de parênquima palissádico. E aqui o parênquima clorofiliano lacunoso, com esses espaços entre as células, para os quais nós damos o nome de lacunas. Aqui, olha, é uma fotografia, né? Então, nós temos também as células da epiderme e aqui um estômato, tá? Que é a estrutura que nós já vimos, que é responsável pelas trocas gasosas. Por isso que aqui, ó, nesses espaços do parênquima lacunoso, nas lacunas, existe acúmulo de gases, gás carbônico, oxigênio, vapor d'água, né? Que vai ser... Esses gases vão ser transportados aqui via estômatos. Bem, depois os tecidos de sustentação, que promovem a manutenção da forma do organismo vegetal. Vejam, o vegetal não tem esqueleto. A forma do vegetal é definida pela parede celular e pelos tecidos de sustentação. Então, nós temos dois tipos básicos de tecidos de sustentação: o colênquima e o esclerênquima. Então, como é que são as células desse tecido de sustentação chamado colênquima? Então, são células vivas. Essas células, como elas têm função de sustentação, elas têm que ter uma parede celular muito reforçada, muito resistente. Então, o que acontece na parede do colênquima? Olha, na parede dessa região que nós chamamos de colênquima, nós vamos ter paredes celulares com acúmulo de celulose. A celulose reforça a célula, mas não impede as trocas entre a célula e o meio. Então, as células do colênquima continuam vivas. Nós encontramos colênquima em caules jovens, em frutos, em folhas. Isso aqui é uma estrutura de folha, olha, que nós acabamos de falar, o parênquima palissádico, né? E aqui, olha, nessa região, o colênquima. Vejam que essas regiões mais arroxeadas, né, correspondem aos reforços de celulose nas paredes do colênquima. O que acontece? Qual é a função do colênquima, então? O colênquima, por ter esses reforços de celulose, ele é um tecido bastante resistente, né? Então, ele vai dar a função de sustentação flexível. Ele consegue fazer com que o vegetal se dobre. A gente poderia comparar o colênquima de um vegetal com
o nosso tecido chamado cartilagem. Ele está relacionado também com a sustentação, a nossa cartilagem. Só, olha aqui, ó, ele se dobra, né? A mesma coisa o colênquima. Um caule jovem tem colênquima, tem bastante tecido desse grupo, é um colênquima bastante desenvolvido. Quando vem o vento, quando vem as chuvas, ele se dobra, ele enverga, né? Enverga, mas não quebra. Por quê? Porque ele cede ao vento, cede à chuva, depois quando passa, ele volta ao lugar. Às vezes, se não houvesse colênquima, ele ficaria aqui resistente e poderia quebrar. Então, o colênquima dá sustentação flexível. E, finalmente, o esclerênquima. Essa palavra é escleros, quer dizer endurecido. O esclerênquima é um tecido rígido, constituído por células mortas, né? Aí nós vamos ter dois tipos de células esclerenquimáticas. Os esclereídeos, que têm formas variadas, também chamadas de esclereitos, e as fibras esclerenquimáticas, que são células com formas alongadas. Toda vez que a gente fala que uma célula, uma fibra, ela tem forma alongada. Por que o esclerênquima é constituído por células mortas? Porque nas paredes do esclerênquima tem adesão, gruda na parede, fica aderida à parede uma substância química, que é uma fibra lipídica chamada lignina, né? Essa lignina, ela vai colar, que ela vai se aderir na parede externa do esclerênquima, das células do esclerênquima, e à medida em que ela vai se ligando aqui, vai aderindo, essas células vão perdendo a capacidade de fazer trocas com o meio. E aí a célula morre, né? Mas a presença de lignina nessas fibras tornam essas fibras extremamente resistentes. E se um tecido é de sustentação, é muito importante que ele seja resistente. Então, qual que é a função aí da lignina? Para que colar a lignina nas paredes celulares se vai matar a célula? A morte seria um efeito colateral. A função da lignina é tornar essa célula mais resistente, já que ela está encarregada da sustentação rígida, tá? Aqui também, ó, nas células que a gente chama de esclereídeos, né, nós vamos ter tudo isso aqui, ó, toda essa região aqui, ó, é parede celular rica em lignina. Isso aqui é um esclereídeo, que foi extraído da polpa da pera. Quando você come a pera, a sensação que a gente tem nas nossas papilas gustativas é de uma substância arenosa, né? Essa sensação de areia na boca que dá quando a gente come a pera, né, é dada pela presença de muitos esclereídeos que formam grumos, ó. Tudo isso é parede celular. Aqui é o lúmen, é o espaço interno da célula. Tá? Então, nós vamos ter aqui, ó, um esquema do xilema, né, no vaso condutor de seiva bruta. Essas aqui são as células do xilema. No xilema, nós temos associado a eles as células parenquimatosas, que formam o parênquima lenhoso, e associado aí, né, para dar sustentação, para não deixar o xilema colapsar, fibras de esclerênquima, que são rígidas, dão sustentação rígida para o vegetal. Bem, terminamos a parte do sistema fundamental, dos tecidos do sistema fundamental. Esperamos que você tenha gostado. Se você gostou, dê um like e inscreva-se no canal Biomarrila. O canal Biomarrila voltará em breve com mais temas de biologia. Até mais!